O vestido branco continuava impecável, como se zombasse dela. Era isso que mais doía. Liv Carter permanecia sozinha na cadeira de rodas, à beira do jardim de rosas atrás da igreja Riverside, cercada por 200 cadeiras vazias e pelos escombros do que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida. 20 minutos antes, o padrinho de Trevor lhe entregará um bilhete curto e cruel. Não posso me casar com alguém que não consegue andar. Agora, sob o arco de rosas brancas onde deveria ter trocado juramentos, ela apertava as rodas da cadeira com tanta força que as juntas doíam, tentando se lembrar como era respirar sem que o peito ardesse. Foi então que ouviu uma vozinha frágil. Papai, por que aquela moça está chorando? 6 meses antes, Liv Carter era outra pessoa. Uma mulher que subia a escada sem pensar, que dançava na cozinha enquanto o café fervia, que tratava o próprio corpo com a mesma indiferença natural de qualquer pessoa de 28 anos. Trabalhava como auxiliar veterinária na clínica Green Mountain, onde suas mãos suaves e a voz calma acalmavam até os animais mais apavorados. Estava noiva de Trevor Marsh havia 14 meses, um gerente de venda seguro de si, com aquele charme fácil que alguns homens carregam sem esforço. Tinha-o conhecido na festa de um amigo. Ele a convidará para dançar. Naquele momento, parecia o início de uma história cujo final ela já conhecia de cor. Até que tudo desabou. Literalmente. Num tarde de abril, enquanto buscava uma caixa de suprimentos numa prateleira alta do depósito da clínica, a estrutura inteira ruíra sobre ela, estantes de metal, sacos de ração de 50 quilos, equipamentos. O barulho do desmoronamento ainda ecoava em sua memória, seguido pelo vazio absoluto até acordar 3 dias depois no hospital. Os médicos falavam em lesão na medula paraplegia incompleta, sorte por não ser pior. Mas quando Liv tentou mover as pernas pela primeira vez e nada aconteceu, a última palavra que lhe veio à mente foi sorte. Trevor esteve presente no início. Segurava sua mão no hospital, dizia todas as frases certas. Vamos superar isso juntos, nada muda o que sinto por você, o casamento está mantido. Mas nos olhos dele nas primeiras semanas, Liv via algo que não conseguia nomear, medo talvez. Ou arrependimento. Mesmo assim marcaram a data, 15 de outubro. Não vamos deixar isso nos definir, insistir a ele. Liv quis acreditar. Passou 6 meses em fisioterapia, empurrando os limites da dor em cada exercício, convencendo-se de que se esforçasse o bastante, talvez conseguisse andar pelo corredor da igreja. Talvez pudesse ser a noiva que Trevor desejava. Mas não chegou nem a pisar no tapete. Caleb Foster conhecia bem os dias ruins. Tinha vivido tantos que reconhecia-o à distância. Caminhava pelo estacionamento da igreja com a filha Sophie quando avistou a mulher de vestido branco, imóvel na cadeira de rodas à beira do jardim, rodeada por flores e solidão. Mesmo de longe era possível ver as lágrimas. Sophie também notou. A menina tinha um dom para enxergar o que os outros ignoravam. Papai, por que aquela moça está chorando? Caleb parou. Ia seguir em frente, não era problema dele. Mas algo na cena o fez hesitar. Talvez fosse o vestido imaculado. Talvez a maneira como a mulher permanecia tão quieta, como se tentasse se apagar do mundo. Ou talvez fosse apenas porque ele sabia muito bem como era ser abandonado quando mais se precisava de alguém. Aos 32 anos, Caleb era mecânico em uma oficina independente no centro de Burlington. Consertava carros desde os 16 e fazia isso como ninguém. Morava numa casa pequena perto do lago com Sophie, sua filha de 6 anos, de cabelos escuros como os da mãe e uma seriedade que a fazia parecer mais velha. A ex-mulher vivia na Califórnia e nunca ligava. Ele tinha a guarda total, e embora isso significasse ser pai e mãe ao mesmo tempo, sem reclamações, também significava carregar sozinho o peso de uma história que não escolhera. Quando Sophie tinha 2 anos, descobriu-se que ela era epilética. 3 meses depois do diagnóstico, a esposa de Caleb arrumara uma mala e partirá. Não aguento passar a vida esperando pela próxima crise, dissera. E nunca mais olhou para trás. Caleb lembrava-se de segurar Sophie no corredor, tentando explicar a uma criança de 2 anos que a mãe não voltaria. Falhara então. E ainda falhava 4 anos depois, toda vez que a filha perguntava por que a mãe não ligava nem no aniversário. Devíamos ver se ela está bem, disse Sophie, puxando sua mão. Ele olhou para a filha, depois para a mulher no jardim. Cada instinto gritava para seguir em frente. Envolver-se na dor alheia nunca terminava bem. Mas Sophie já o puxava em direção ao jardim, e Caleb aprenderá muito que os instintos da filha eram melhores que os seus. Avançaram devagar pela grama. A mulher só ergueu os olhos quando estavam perto.
No rosto dela, Caleb viu a luta para não desmoronar, jovem, talvez no final dos 20, com olhos azuis inchados e cabelos loiros que horas antes haviam sido arrumados com esmero. A cadeira de rodas estava enfeitada com fitas brancas. Desculpe, murmurou Liv, a voz rouca. Eu vou embora. Parece que você é quem deveria estar aqui, respondeu Caleb. Ela o encarou. Depois riu, um som partido que se transformou em soluço. Estava. Há 2 horas. Ia me casar. Mas meu noivo foi embora. Porque eu não ando. E pelo jeito, isso não fazia parte do plano dele. As palavras ficaram suspensas no ar. Sophie apertou a mão do pai. Caleb agachou-se até ficar na altura de Liv. Não disse que sentia muito. Não perguntou se ela estava bem. Essas coisas eram óbvias e inúteis. Eu sou Caleb, apresentou-se. Esta é a Sophie. A menina deu um passo à frente, o rostinho sério. Minha mãe também foi embora quando eu era pequena. Papai diz que os dias ruins sempre acabam. O peito de Caleb apertou. Ele dissera aquilo a Sophie durante uma crise, às 2 da manhã, no pronto-socorro, enquanto esperava a medicação fazer efeito. Não sabia que ela se lembrava. Liv olhou para Sophie, depois para Caleb. Algo mudou em sua expressão. Não era esperança, mas um tipo de reconhecimento. Não sei se este dia vai terminar, confessou baixinho. Vai, respondeu Caleb. Só pode demorar um pouco. Sophie observou as pétalas de rosa espalhadas pelo chão, depois olhou para Liv. Podemos fazer uma festa? Uma festa diferente? Liv piscou. O quê? Você tem um vestido bonito e tem flores por toda parte, explicou a menina. Devíamos fazer uma festa. Uma melhor. Caleb ia se desculpar, dizer que a filha às vezes falava sem pensar, mas Liv já sorria. Era um sorriso pequeno, quebrado, mas verdadeiro. Tudo bem, concordou. Vamos fazer uma festa. Sophie irradiou alegria e imediatamente começou a juntar pétalas caídas, com desenhos coloridos e cheios de vida. Mas um em particular chamava a atenção, um quadro maior que os outros, enquadrado com fitas douradas que Sophie claramente havia colado com cuidado. Era uma cena do parque onde elas se conheceram, o banco de madeira, as flores espalhadas no chão, e 2 figuras sentadas lado a lado. Uma era uma menina de cabelos cacheados, sorrindo. A outra, uma mulher em uma cadeira de rodas, com um vestido que brilhava como se fosse feito de luz. Liv sentiu a garganta apertar. Ela fez isso? Perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Sophie assentiu, orgulhosa. É você. E eu. E o papai lá atrás, fingindo que não está chorando porque a gente derrubou as pétalas todas. Caleb riu, passando a mão nos olhos como se estivesse apenas ajustando os óculos. Eu não estava chorando. Era alergia. Liv não tirou os olhos do desenho. Não era apenas uma criança rabiscando. Era memória. Era importância. Alguém havia olhado para ela e decidido que valia a pena ser lembrada assim, inteira, bonita, presente. Não como algo quebrado a ser consertado, mas como alguém que já era suficiente. Sophie. Ela começou, mas as palavras falharam. A menina pegou sua mão, apertando os dedos com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Gostei de você desde o primeiro dia. Você não fugiu quando eu falei da festa. A maioria das pessoas foge. Liv olhou para Caleb, que observava as duas com uma expressão que misturava gratidão e algo mais, algo que parecia perigosamente com esperança. Ela tem um dom para ver as pessoas, ele murmurou, e para não deixar elas se esconderem. O som de risadas e passos apressados encheu o ginásio. Outros pais chamavam os filhos, professores elogiavam os trabalhos, mas naquele canto, o tempo parecia ter parado. Liv sentiu o peso do convite não dito. Fique. Pertence aqui. Deixe a gente te conhecer de verdade. E pela primeira vez em anos, ela quis dizer sim. Mas o medo ainda coçava nas bordas de sua mente, sussurrando lembranças de Trevor, de promessas desfeitas, de como era fácil ser deixada para trás. Eu não sei se sei fazer isso, ela admitiu, tão baixo que só Caleb poderia ouvir. Ele não ofereceu soluções vazias. Não disse vai ficar tudo bem ou confie em mim. Em vez disso, inclinou-se apenas o suficiente para que suas palavras chegassem até ela, firmes e quietas. Ninguém sabe. A gente só tenta. Um dia de cada vez. Sophie, impaciente com a seriedade dos adultos, puxou Liv pela mão. Vem, tem cupcakes com glitter. A senhora da cantina disse que é mágico. E de repente não havia mais espaço para dúvidas. Porque ali entre risos de criança e o cheiro de massa doce, Liv percebeu que já havia cruzado a porta sem nem notar. Não por causa de Caleb, não por causa da culpa ou da solidão, mas porque pela primeira vez em muito tempo, alguém havia olhado para ela e visto possibilidade.
E isso, ela decidiu enquanto se deixava levar pela pequena mão quente, era mais perigoso do que qualquer queda. Era o tipo de coisa que podia mudar tudo. Sophie está no hospital. As palavras caíram entre elas como pedras no fundo de um poço, pesadas e definitivas. Liv sentiu o ar ser sugado dos seus pulmões. O mundo parou de girar por um segundo. Aquele segundo eterno em que tudo o que importa se resume a uma única frase. O que aconteceu? Sua voz não soou como sua. Era áspera, quebrada, como se tivesse sido arrancada de algum lugar profundo dentro dela que ela nem sabia que existia. Caleb respirou fundo do outro lado da linha, e ela ouviu o tremor na expiração dele. Ela estava brincando no parque, como sempre. Subiu naquela árvore que ela adora, a que tem os galhos baixos, uma pausa. Um engasgo. Caiu. Não foi alta, Liv. Não deveria ter sido nada. Mas ela bateu a cabeça. Eles estão fazendo exames agora. Ainda não sabem. Não. Liv fechou os olhos com força, como se pudesse apagar a imagem que já se formava na sua mente. Sophie pequena e frágil, imóvel em uma cama de hospital. Os fios, os monitores, o bip constante que marca o tempo entre a vida e o que vem depois. Ela conhecia aquele som. Conhecia aquele cheiro de antisséptico, aquele frio estéril que gruda na pele. Eu estou indo, disse ela sem pensar. Sem hesitar. Porque não havia escolha. Não quando se tratava daquela criança que havia pintado luz em meio à escuridão dela. Liv, você não precisa. Caleb. Seu nome saiu como um comando, como uma âncora. Diga-me onde você está. Ele deu o endereço do hospital, a voz quebrada no meio das palavras. Ela já estava se movendo, empurrando a cadeira de rodas com uma urgência que queimava. Não havia tempo para dúvidas, para medos, para as vozes que sussurravam que ela não pertencia àquela família, àquela dor. Sophie precisava dela. E pela primeira vez em muito tempo, Liv não questionou se merecia estar ali. Ela merecia. Porque amor não é sobre merecer. É sobre estar presente quando o mundo desaba. Os corredores do hospital eram um borrão de cores pálidas e rostos tensos. Liv seguiu as placas até a ala pediátrica, o coração batendo tão forte que doía. E então ela os viu. Caleb, sentado em uma cadeira de plástico desconfortável, as mãos entrelaçadas como se estivessem rezando, os ombros curvados sob o peso de algo que nenhum pai deveria carregar. Ele levantou a cabeça quando ela chegou, e o alívio que passou pelo seu rosto foi quase insuportável. Você veio, foi tudo que ele conseguiu dizer. Ela não respondeu. Não com palavras. Em vez disso, estendeu a mão e segurou a dele, apertando com uma força que dizia: eu estou aqui e nós vamos passar por isso e você não está sozinho. E quando Caleb fechou os dedos em torno dos dela, como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que havia virado líquido, Liv soube. Isso não era piedade. Isso não era um favor. Era uma escolha. E pela primeira vez ela escolheu não recuar. A Sophie teve uma crise. Uma das piores. Estamos no hospital e eu não sabia mais quem ligar. Desculpa. Não devia ter te incomodado. Qual hospital? O quê? Qual hospital, Caleb? Burlington Medical. Mas você não precisa vir. Só queria ouvir uma voz. Precisava ouvir a sua voz. A voz dele quebrou. Precisava não estar sozinho agora. Eu vou, Liv cortou firme. Não discuta. Já estou indo. Desligou antes que ele pudesse responder. Eram 20h30 quando ela entrou no carro, guiando pelas vagas de acesso e pelo labirinto de corredores com uma determinação afiada pela urgência. Encontrou Caleb na ala de emergência pediátrica, sentado em uma cadeira de plástico do lado de fora de um quarto, a cabeça entre as mãos. Caleb. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, inchados. Ergueu-se como se não acreditasse que ela estivesse ali de verdade. Você veio? É claro que vim. Você parou de responder minhas mensagens. Pensei que... Estou aqui agora. Liv aproximou a cadeira de rodas. O ar cheirava a desinfetante e medo. O que aconteceu? Teve uma crise durante o jantar. Sua voz tremia. Faz 40 minutos e ela ainda não acordou. Disseram que é normal, que às vezes demora, mas... Ele não terminou. Não precisava. Você não vai perdê-la, Liv segurou sua mão com força. Ela vai ficar bem. Você não sabe disso. Não. Mas sei que ela tem você. E isso muda tudo. Caleb afundou de volta na cadeira. Liv posicionou-se ao seu lado, os dedos entrelaçados aos dele como uma âncora. Ficaram assim por horas. Ele não falou muito. Só apertava a mão dela e fixava o olhar na porta do quarto de Sophie, como se pudesse forçar a menina a acordar só com a intensidade do desejo. Às 23h, o médico saiu e anunciou que Sophie estava acordada. Pedia pelo pai. Pode entrar.
Caleb levantou-se, mas não soltou a mão de Liv. Venha comigo. Tem certeza? Por favor. Entraram juntos. Sophie estava na cama, pequena e pálida, mas com os olhos abertos. Quando viu o pai, chorou. Papai. Ele estava ao seu lado em um segundo, envolvendo-a nos braços. Estou aqui, bebê. Estou bem aqui. Ela se agarrou a ele. Então viu Liv. Senhora Liv, a senhora também veio. Estou aqui, Liv aproximou-se, a voz suave. Tive um dia ruim, Sophie sussurrou. Mas está acabando, né, papai? Dias ruins sempre acabam. Caleb pressionou o rosto nos cabelos da filha. Sempre. Liv ficou até as 3 horas da manhã, quando deram alta. Seguiu o carro de Caleb até a casa deles, ajudou a levar Sophie para dentro, a deitá-la na cama. A menina já estava meio adormecida quando o pai a cobriu. Você fica? Sophie murmurou sonolenta. Não vou a lugar nenhum, Caleb prometeu. Não é o senhor, papai. A senhora Liv. Ela fica. Liv sentiu a garganta apertar. Olhou para Caleb. Ele a observava, à espera. Fico, disse ela. Enquanto precisarem de mim. Sophie sorriu e fechou os olhos. No silêncio da sala, enquanto o dia começava a clarear do lado de fora, Caleb fez café com as mãos trêmulas. Desculpa ter ligado, murmurou. Não se desculpe. Eu estava me afastando. Devia ter respeitado isso. Você estava com medo. Não é a mesma coisa. Liv pousou a xícara. Trevor foi me ver na clínica semana passada. Quer tentar de novo? O corpo de Caleb ficou tenso. O que você disse? Que não. Mas ele colocou coisas na sua cabeça. Sobre por que estou sendo gentil com você. Sobre pena. Você acha que eu sinto pena de você? A voz dele era corta-gelo. Não sei o que pensar. Estive sozinho por 4 anos, Liv. 4 anos fazendo tudo isso sozinho. Sentado em quartos de hospital sem ter ninguém para ligar, apavorado todos os dias de perder minha filha e ter que enfrentar isso completamente sozinho. Ele a encarou. Acha que eu perderia tempo com pena? Acha que traria alguém para a vida da Sophie se não me importasse? Se não, parou. Engoliu em seco. Se não precisasse de você. O ar saiu dos pulmões de Liv. Preciso de você, Caleb continuou baixo. Não porque você precisa de ajuda. Porque eu preciso. Porque a Sophie precisa. Porque quando te vimos naquele jardim pela primeira vez em anos, senti que talvez não estivéssemos mais sozinhos. Ela não conseguiu responder. Mas se não é isso que você quer, ele prosseguiu, a voz rouca, se isso aqui é só eu projetando ou esperando algo que não existe, me diga agora. Porque a Sophie já está apegada. E se você for embora, é melhor que seja agora, antes que doa mais. Liv não hesitou. Não vou embora. Você se afastou. Estava com medo. Disso, de acreditar que alguém poderia ficar. Caleb aproximou-se, agachando-se até ficarem no mesmo nível. Eu sei como é. Quando alguém que você ama vai embora. Minha mulher me deixou com nossa filha doente e tive que aprender a conviver com isso. A ser suficiente para Sophie quando não me sentia suficiente para ninguém. Fez uma pausa. Você é suficiente, Liv. Sempre foi. O Trevor é que foi covarde demais para enxergar. As lágrimas vieram sem permissão. Não sei como fazer isso. Não sei como confiar de novo. Eu também não. Ele segurou seu rosto com cuidado. Mas talvez a gente aprenda. Juntos. Não se beijaram. Não fizeram juramentos. Ficaram ali em silêncio enquanto o sol nascia. 2 pedaços partidos que se encontraram em um jardim de flores murchas de casamento e decidiram, quiçá, tentar ser menos quebrados um para o outro. Depois dessa noite, algo mudou. Liv não se afastou mais. Passou a ir à casa deles nos fins de semana. Ela e Sophie faziam projetos de arte enquanto Caleb consertava o caminhão na garagem. Iam ao parque os 3, Sophie correndo à frente, Caleb ao lado de Liv, ajustando o passo ao dela sem fazer alarde. Não falavam sobre o que eram ou para onde aquilo ia. Só existiam, preenchendo os vazios um do outro. Num sábado levaram Sophie à biblioteca. Ela disparou para a sessão infantil enquanto Caleb e Liv folheavam livros por perto. Ela tem dormido melhor, ele comentou. Desde que você está por perto, menos pesadelos. Pode ser a medicação nova. Pode ser você. Liv o olhou. Não sou remédio para epilepsia. Não. Ele sorriu, quase tímido. Mas é prova de que coisas boas podem acontecer. Que as pessoas podem ficar. Ficaram quietos por um instante. Posso te perguntar uma coisa? Liv hesitou. Qualquer coisa. Estamos fazendo isso? Ela baixou a voz. O que quer que isso seja? Caleb ri baixinho. Achei que já estávamos. Quero dizer, de verdade. Não só existindo um ao lado do outro. O que você quer que seja?
Liv respirou fundo. Quero que seja real. Quero parar de ter medo. Tá bom. Ele assentiu lento. Vamos fazer isso. Vamos ser reais. Não foi uma declaração grandiosa. Não foi dramático. Mas foi honesto. E isso importava mais. Sophie voltou correndo com uma pilha de livros sobre borboletas. Podemos pegar todos? São 8 livros, Sophie. Caleb riu. Eu sei. Podemos? Ele olhou para Liv, que já ria também. Podemos pegar todos. Saíram com os livros e foram tomar sorvete. Sophie sentou-se entre eles, lendo em voz alta sobre asas de borboleta, enquanto o chocolate escorria pelo queixo. Caleb limpou seu rosto com um guardanapo. Liv os observou e sentiu algo quente se acomodar no peito. Era assim que o amor parecia. Não em gestos grandiosos ou momentos perfeitos. Só isso. Sorvete derretendo nos dedos, livros sobre borboletas e uma menina que acreditava piamente que os dias ruins sempre davam lugar a algo melhor. Naquela noite, depois de deixarem Sophie na casa da mãe de Caleb para um sleepover, os dois ficaram sentados na varanda dele, abraçados pelo ar fresco de final de setembro, ainda ameno, mas já anunciando o outono. Foi Caleb quem quebrou o silêncio primeiro, com um sorriso nos lábios. A Sophie tem desenhado muito ultimamente. Liv assentiu, lembrando-se da imagem do jardim que a menina lhe mostrará no dia anterior. Percebi. Ela me falou que tem outro, mas não deixa ninguém ver. Diz que não está pronto. Ele riu baixo. Está guardando as 7 chaves. Nem eu sei o que é. Ficaram em silêncio novamente, confortáveis um com o outro, enquanto Liv observava as folhas dançarem pela calçada, levadas pelo vento. Então, sem aviso, as palavras saíram dela, simples e necessárias. Obrigada. Caleb virou-se para ela, a curiosidade estampada no rosto. Por quê? Por não ter fugido. Ela engoliu em seco. Por ficar quando tudo ficou difícil. Ele não hesitou. Você também ficou. E era verdade. Ambos haviam escolhido, dia após dia, não desistir. Uma semana depois, o mistério do desenho secreto de Sophie finalmente se revelou. Durante mais de um mês, ela trabalhará nele em segredo, escondendo sempre que alguém se aproximava. Mas naquela noite, depois do jantar, ela o trouxe com cuidado, como se fosse feito de vidro. Acabei. Anunciou, os olhos brilhando. Posso mostrar? Caleb e Liv, que cortavam legumes lado a lado, pararam no mesmo instante. Claro, disse Caleb, a voz mais rouca do que o normal. Sophie desdobrou a folha sobre a mesa da cozinha. 3 figuras estavam ali, desenhadas com traços infantis, mas cheias de significado. Uma menina, um homem e uma mulher em cadeira de rodas, todos de mãos dadas. Ao fundo, uma casa com flores no jardim. E no topo, escrito com letras cuidadosas. Minha família, se eles quiserem ser. O ar pareceu parar. Caleb congelou as mãos imóveis sobre a bancada. Liv sentiu os olhos ardendo, as lágrimas ameaçando cair. Sophie os observava, ansiosa. Está bom? Perguntou, mordendo o lábio. Eu sei que vocês não são casados nem nada, mas parece uma família para mim. Caleb ajoelhou-se e puxou a filha para um abraço apertado. Está mais do que bom, murmurou, a voz embargada. Sophie virou-se para Liv, os olhos cheios de esperança. A senhorita Liv também acha? Liv estendeu a mão e segurou a da menina, os dedos trêmulos. Acho que é perfeito. Então, Sophie pulou, eufórica. Podemos ser uma família de verdade? Liv olhou para Caleb por cima da cabeça da criança. Ele a fitava e em seus olhos ela viu tudo o que nunca precisaram dizer. Cada passo cauteloso, cada escolha por permanecer, cada momento em que o medo quase venceu. Mas não venceu. Se o seu pai também quiser, respondeu Liv, a voz firme apesar da emoção. Eu quero, Caleb disse sem hesitar. Quero há muito tempo. Sophie bateu palmas, radiante. Então está oficial. Podemos contar para todo mundo? Contar o quê? Liv riu, enxugando uma lágrima. Que agora eu tenho uma mãe bônus. Algo se abriu no peito de Liv. Não era dor. Era outra coisa leve, quente, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade. Uma mãe bônus. Repetiu, emocionada. Se a senhorita quiser, disse Sophie séria. Eu não tenho uma mãe normal, mas a senhorita poderia ser a minha bônus. A minha especial. Liv puxou a menina para o colo e a abraçou com força, o coração tão cheio que parecia prestes a transbordar. Eu adoraria. Aqueles 3 penduraram o desenho na geladeira, bem no centro, onde todos poderiam ver. Mais tarde, quando Sophie já dormia, Caleb e Liv ficaram sentados na sala, iluminados apenas pela luz amarela da luminária. Ela está muito apegada a você, comentou Caleb, quebrando o silêncio. Eu sei. Liv suspirou. Se a gente estragar tudo, se der errado, vai doer nela.
Ele segurou a mão dela, os dedos entrelaçados aos seus. Então não vamos estragar. É tão simples assim? Não, admitiu. Mas a gente tenta do mesmo jeito. Caleb aproximou-se, o rosto sério. Eu te amo, disse, como se as palavras tivessem esperado demais por esse momento. Devia ter falado antes. Sinto isso há tempo, mas não queria assustar você. Liv sorriu, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu também te amo. As palavras saíram mais fáceis do que imaginava. Não porque você me salva aquele dia, mas porque você escolhe ficar. Todos os dias. Você também, murmurou ele, aproximando-se. Você também escolhe. Tenho medo de não ser suficiente, confessou Liv, a voz trêmula. Para você, para Sophie. De um dia vocês perceberem que o Trevor tinha razão. Caleb balançou a cabeça firme. O Trevor era um idiota. Não viu o que tinha bem na frente dele. Seus olhos não deixavam dúvida. Eu vejo você, toda você, e não vou a lugar nenhum. Então se beijaram. Não foi um beijo desesperado nem dramático. Foi suave, certo, como chegar em casa depois de uma longa viagem. Quando se afastaram, Liv chorava. São lágrimas felizes? Perguntou Caleb, enxugando seu rosto com o polegar. Sim, ela riu entre soluços. São as melhores. Na hora dos votos, foi Liv quem falou primeiro, com a voz firme apesar da emoção que tremia nas palavras. Há um ano, achei que minha vida tinha acabado. Pensei que esta cadeira significava que eu havia perdido tudo o que importava. Ela olhou para Caleb, depois para Sophie, que sorria entre as lágrimas dos convidados. Mas então conheci vocês dois. E me mostraram que eu não havia perdido nada, só o que não merecia mais espaço. Riscos de risos ecoaram pela cerimônia. Esta cadeira não me afastou do amor. Ela me levou até o amor certo. Até você, até Sophie, até uma família que me escolheu exatamente como sou. Sua voz quebrou, mas ela não parou. Prometo escolher você de volta todos os dias, não importa o quão difícil fique. Prometo ficar. Caleb não precisou de palavras elaboradas. Seu voto foi direto, como um juramento gravado na pele. Prometo nunca fazer você se sentir menos do que é. Prometo enxergar você sempre. Sua voz rouca carregava a verdade de quem já havia visto o pior e escolhido ficar. Prometo estar nos quartos de hospital, nos dias ruins, nos bons, e em todos os que vierem no meio. Prometo que Sophie e eu vamos amar você exatamente como você é. Sempre. Trocaram alianças. O oficiante os declarou marido e mulher. E quando Caleb a beijou, Sophie gritou de alegria, jogando pétalas de rosa no ar como se fossem estrelas caindo só para eles. Foi bagunçado. Imperfeito. Absolutamente perfeito. No recepção, Sophie subiu em uma cadeira determinada a ser ouvida. Eu tenho 6 anos e 3/4, anunciou, com a seriedade de quem carrega um discurso importante. E quero contar para vocês sobre a minha mãe Bônus. O sorriso que se seguiu foi puro orgulho. Ela é muito legal, me ajuda com a lição de casa e nunca diz que minhas crises são assustadoras, mesmo eu sabendo que são. Uma pausa dramática. E casou com o meu pai. Então agora somos uma família de verdade. Para sempre. Ergueu sua caixinha de suco em um brinde. Todos ergueram seus copos em resposta, o som dos vidros se chocando como um coro de promessas. Mais tarde, quando a festa já amainava, Liv e Caleb ficaram lado a lado, observando Sophie dançar com a avó, os passos desengonçados cheios de uma alegria que não cabia no corpo pequeno. Feliz? Perguntou Caleb, baixinho. Tão feliz que dá medo, admitiu Liv, como se confessasse um segredo. Como se eu não merecesse tanto bem. Ele virou seu rosto para encará-la, os dedos roçando sua bochecha. Você merece todo bem. Eu também. Um sorriso lento. Então vamos ter que acreditar nisso juntos. Ela se encostou nele, respirando o cheiro familiar de seu perfume misturado ao ar doce da noite. Eu consigo. A noite os envolveu, quente e dourada como um abraço. Em algum lugar da casa, a risada de Sophie ecoava, cristalina. Ao lado deles, a cadeira de rodas estava enfeitada com as flores da cerimônia, pétalas ainda presas às rodas como lembretes de um caminho que, afinal, não era uma prisão. Era o mapa que os havia levado até ali. No que está pensando? Caleb perguntou, a voz um murmúrio contra seu cabelo. Liv olhou para a cadeira, depois para ele. Que eu estava errada. Sobre o quê? Sobre a cadeira. Ela sorriu, os olhos brilhando com uma verdade que doía e libertava ao mesmo tempo. Achei que ela me impedia de ter a vida que eu queria. Mas, na verdade, sua mão encontrou a dele, os dedos se entrelaçando. Ela me trouxe exatamente para onde eu deveria estar. Olhou para ele, e não precisou dizer mais nada. Ela me trouxe para casa. Caleb beijou sua testa demorado como se selasse uma promessa. Bem-vinda a casa. Ficaram ali,
Enquanto a última luz do dia se apagava, dois corações que haviam sido quebrados e abandonados, que se encontraram em meio a ruínas e com mãos calejadas, construíram algo bonito a partir dos escombros. O dia ruim havia terminado finalmente. E o que veio depois era tão melhor do que qualquer coisa que o precedera que por um momento até o ar pareceu parar, só para que eles pudessem respirar aquilo em paz. Era o começo. E desta vez não havia medo. Só eles. Só isto.